A vida é uma série de perdas necessárias, com Stephen Broys. Natasha Lum, por que você acha que temos medo de aceitar que a perda faz parte do amor? Stephen, não tenho certeza se é só o medo que nos impede de aceitar as perdas necessárias que o amor acarreta. Amor é algo de que ouvimos falar desde que nascemos. Eu te amo, dizem os pais aos filhos. Eles contam às crianças histórias sobre príncipes e princesas, contos de fadas nos quais o lindo casal vive feliz para sempre. No entanto, todo amor chega ao fim, se não durante a vida, então com a nossa morte. Na maior parte das vezes, os pais não conversam com os filhos sobre a perda que o amor pressupõe. Falar sobre perda é algo difícil. E, pelo que pude identificar, quando falamos de amor, quando contamos aos nossos filhos ou a nós mesmo sobre o amor, as narrativas fáceis acabam excedendo as difíceis. Para mim, a vida é uma série de perdas necessárias. Desde o início existem perdas. Ao nascer, deixamos o útero para poder ter o mundo, o seio, nossos pais, nossa casa. Com o tempo, abrimos mão da intimidade da amamentação em troca de alimentos sólidos, novos sabores, novos gostos. Abrimos mão da nossa casa para ir à creche, depois à escola, onde temos experiências novas e nos apegamos a novas pessoas e lugares. Fazemos amigos. Em algum momento, acabamos saindo da casa. Da nossa infância rumo à universidade ou ao mundo profissional. Mais tarde, com alguma sorte, nos desprendemos da nossa família de sangue para dar espaço a uma nova família que seja nossa. A vida exige que estejamos sempre abrindo mão de lugares, coisas e pessoas que amamos para dar espaço a novas vidas, novos amores. Desenvolvimento exige perda, é insuportável, nós resistimos, mas se quisermos crescer precisamos suportar essa dor. Às vezes nós queremos o novo, e mesmo assim não conseguimos abrir mão do velho. Grande parte do meu trabalho como psicanalista é ajudar as pessoas a aceitarem essas perdas necessárias. Em A Vida em Análise, cito um paciente que certa vez me falou, com total inocência, quero mudar, mas não se isso significar que as coisas precisam de mudança. Você acha que ajudaria a falar com as crianças sobre a perda assim como sobre o amor? Nesses meus 35 anos de prática psicanalítica, alguns dos meus pacientes, a maioria adultos, me descreveram conversas que tiveram com os filhos sobre perda. Essas conversas, sobre a morte de um dos avós, de um animal de estimação ou sobre um divórcio, por exemplo, têm imensa importância tanto para os pais quanto para a criança. Geralmente, fico impressionado com o quanto essas conversas ajudam a criança a sentir que não está sozinha na sua perda, que seus sentimentos estão sendo escutados, compreendidos, que o que elas sentem e quem são tem importância. Minimizar a perda não ajuda, e isso faz a experiência da criança parecer pouco importante. Nós ajudamos as crianças se estamos com elas durante o momento de dor, se ficamos ao seu lado quando passam pela experiência da perda. Você acha que, se deixarmos o medo da perda guiar nossa vida, isso também poderia significar se isolar do amor? Sim. Meu livro tem um estudo de caso chamado Como o Negativismo Impede que nos rendamos ao amor, no qual descrevo uma mulher simpática, sensível e aparentemente disposta a conhecer um homem, mas, mesmo assim, inevitavelmente, nenhum deles é o certo. De forma consciente, ela queria encontrar o amor, mas no seu inconsciente amar significava perder a si mesma, seu trabalho, seus parentes e amigos, significava ser esvaziada, negligenciada e dominada. Aos poucos, rememorando uma das dolorosas primeiras perdas da sua vida, bem como profundo desespero que ela sofreu com o fim do seu primeiro relacionamento, começamos a entender essa relutância. Ela era involuntariamente negativa porque a entrega e o apego emocional representavam uma perda, não um ganho. Ela não conseguia amar, porque só via a perda que o amor traz. Sua negatividade era uma reação aos seus sentimentos positivos e afetuosos, era uma reação à perspectiva do amor. Quando se está numa relação, à medida que os dois parceiros mudam é preciso abrir mão de versões mais antigas um do outro e da própria relação. Isso é outra forma de perda cotidiana?
A psicoterapeuta Júlia Samuel disse que durante seus 40 anos de casamento ela havia se casado 5 vezes, estava dando a entender que durante um casamento, nossos parceiros mudam e nós também mudaremos. Consequentemente, precisamos encontrar formas de renegociar, de criar novos casamentos. Eu concordo com ela. Às vezes digo que os melhores casamentos, e com melhores quero dizer os mais fortes e resilientes, são recasamentos com a mesma pessoa. Fortalecidos pela superação de suas dificuldades, esses casais redescobrem ou encontram novos aspectos para amar no parceiro, em vez de procurar outro. No meu trabalho clínico, já vi pacientes, mais frequentemente homens do que mulheres, que se casaram e se divorciaram várias vezes, e desconfio que alguns teriam ficado mais satisfeitos se tivessem simplesmente casado de novo com a pessoa de quem se separaram inicialmente. Às vezes, por exemplo, um homem se casa com uma versão mais jovem da primeira esposa. O problema não é a primeira esposa, mas a dificuldade do marido de compreender e aceitar os próprios sentimentos. Se ele tivesse enxergado a si mesmo e tolerado sua ambivalência, bem, como os sentimentos ambivalentes da esposa em relação a ele, as coisas poderiam ter tomado outro rumo. Iris Murdoch certa vez disse que o amor é a percepção extremamente difícil de que alguma coisa que não a própria pessoa é real. Ela tem razão, nós alcançamos o amor superando o nosso narcisismo. Quando começamos a nos relacionar na adolescência, tendemos a fazer isso a partir do nosso ponto de vista. Vivenciamos nossos sentimentos como autênticos, enquanto os sentimentos do outro têm pouco de realidade. A capacidade de amar, que é o oposto do narcisismo, é a capacidade de enxergar os outros, sua vida e seus sentimentos como reais. A capacidade de amar é a habilidade de separar essa imagem mais objetiva da pessoa amada da imagem produzida por nossos temores e desejos. Recentemente, um paciente me contou como, no meio de um bate-boca com a esposa, ele pensou: meu Deus, que horror essa mulher. Mas esse pensamento foi sucedido pela seguinte reflexão: espera aí, eu também estou sendo bem horrível. Estou sendo péssimo com ela. Ela realmente precisa aguentar muito desaforo vindo de mim. Esse instante de conscientização foi um exemplo do meu paciente tolerando a própria ambivalência e aceitando os sentimentos ambivalentes da esposa em relação a ele, considerando o ponto de vista dela. Precisamos ouvir, ver, sentir a realidade da pessoa que amamos. Acho que se conseguirmos aguentar esses momentos de ambivalência, ouvir o que é importante para a outra pessoa, podemos começar a avançar em direção a uma relação mais amorosa. Quando você vê pacientes de luto pelo fim de uma relação, como os ajuda? Na minha visão, o objetivo da psicanálise não é ajudar o paciente, mas entender. Na psicanálise, a compreensão é o remédio. Direcionar um paciente para um objetivo específico é uma intrusão na sua autonomia, um ataque ao seu poder de identificar os próprios desejos ou ter as próprias opiniões. Guiar o paciente, ainda que em direção a algum benefício, limita sua terapia. Ajudar o paciente pode disfarçar um desejo inconsciente no terapeuta de limitar sua liberdade. Nenhum de nós escolhe aquilo que deseja. Nós temos nossa própria maneira de amar e também nossa própria maneira de sofrer. A psicanálise cria as condições para que o paciente fale com o coração. O processo já foi descrito como uma pessoa falando e duas escutando. A psicanalista fica atento ao fato, pensamento ou sentimento que não é ouvido, ao que passa despercebido, que é ignorado. Entender aquilo que não se percebe da ajuda. Pensando nas diferentes maneiras como amor e perda estão ligados, me pergunto se ter filhos também não é uma jornada de perda. Ao falar com uma aluna que estava deixando uma clínica para abrir o próprio consultório, Anna Freud disse: o trabalho de uma mãe é estar lá para ser abandonada. Embora ela não fosse mãe, estava também se referindo a um contexto mais amplo, dizendo que, se tivermos feito um bom trabalho como pais, nossos filhos vão crescer, se tornar eles mesmos e nos deixar em busca de amor e vida novos.
Embora isso seja verdade por princípio, essa perda é muito dolorosa, muito ambivalente. O que você gostaria de ter sabido antes sobre amor e perda? O instrumento mais poderoso para nos ajudar a entender o amor é o sofrimento. É o que nos permite conhecer nosso coração. Em 1991, depois da morte de um amigo próximo e o fim de um relacionamento longo, li uma coletânea de ensaios autobiográficos escritos por André Dubus, Broken Vessels. Quando estava voltando de Boston para sua casa em Haverhill, Massachusetts, Dubus parou para ajudar um casal de irmãos, Luiz e Lu Santiago. O carro deles tinha enguiçado no meio da estrada. Enquanto Dubus ajudava Luz a ir até o acostamento, veio um carro e os atingiu. Luiz morreu na hora, Luz sobreviveu porque Dubus a tinha empurrado para longe. Dubus foi gravemente ferido e teve as pernas esmagadas. Após uma série de operações mal-sucedidas, sua perna direita foi amputada acima do joelho e ele acabou perdendo o uso da esquerda. Passou o resto da vida numa cadeira de rodas. Dubus teve problemas financeiros, passou a beber e teve depressão. Sua esposa o abandonou, levando consigo as duas jovens filhas do casal. Dubus compartilha essa experiência no ensaio que dá título ao livro. Um autor sincero e generoso, ele se representa como de fato é, heróico e amedrontado, sensível e bombástico, amoroso e cruel. A obra fala sobre a jornada da vida, o vínculo transcendente e comum do sofrimento humano. Ele escreve: acima de tudo, eu aprendi que nosso corpo existe para pôr em prática as condições do nosso espírito, nossas escolhas, desejos, amores. Minha mobilidade física e minhas filhas me foram tiradas, mas eu sigo em frente. Então minha deficiência é uma escultura viva cotidiana de certas verdades. Nós ganhamos e perdemos, e precisamos tentar nos sentir gratos, e com essa gratidão abraçar com todo o nosso coração qualquer resquício de vida que sobrar depois das perdas. O que tiro dessa versão árida do tema que estamos debatendo, desse ponto mais extremo de amor e perda, é que mesmo quando tudo que nós amamos se foi, a gratidão nos dá um alívio. Tanto Melanie quanto Stephen mencionaram a importância da gratidão depois da perda. Melanie a encontrou com o jogo do contente, e Stephen lendo as palavras de Dubus após a morte de um amigo. É uma ideia linda, em teoria. Mas como é difícil encontrar qualquer vestígio de gratidão nas primeiras e lancinantes semanas do luto. Pensei na leitora que havia me procurado depois de perder a irmã num acidente idiota de direção alcoolizada, e da mãe que tinha me contado que o filho cometera suicídio. Como esperar que elas encontrassem gratidão nesses momentos? Pois antes de conseguirmos abraçar com todo o nosso coração qualquer resquício de vida que sobrar depois das perdas, primeiro precisamos aceitá-las. Embora isso possa soar óbvio, é fácil resistir a uma verdade dolorosa, negá-la. Tentar encontrar um motivo para ela, amaldiçoar o universo pela sua existência. Era o que eu estava fazendo enquanto pesquisava no Google motivos aborto espontâneo, sozinha tarde da noite, bem depois de Dan já ter pegado no sono, escondendo o celular debaixo das cobertas. Era um jeito de fingir que eu tinha o mínimo de controle sobre uma situação incontrolável. Mas nem todo o amor ou esforço do mundo salva uma vida ou a faz existir. Eu não podia salvar uma criança, nem fazer um pai ou mãe viver mais um mês, nem preencher o buraco deixado por uma ausência. Se a perda era uma parte necessária da vida, como havia me dito Stephen, então a aceitação também era. Eu precisava conversar com alguém que a tivesse encontrado mesmo depois de passar por algo devastador. A jornalista da revista The New Yorker e escritora Ariel Levy vivenciou duas perdas que não pôde controlar: a morte do filho e, semanas depois, o fim do seu casamento de uma década. A primeira perda ocorreu na Mongólia, quando ela estava lá apurando uma pauta. Sozinha num banheiro de hotel, ela deu à luz o filho com 19 semanas de gestação e o viu morrer nas suas mãos. No extraordinário relato as regras não se aplicam, ela admitiu a tristeza que parecia estar vazando por todos os orifícios. Sobre o filho, escreveu, eu o via sob minhas pálpebras fechadas, feito uma impressão deixada pelo sol. Em meio a essa dor,
Ariel também se apaixonou. Conheceu seu atual marido John na clínica na Mongólia, último lugar onde viu seu bebê. Ele foi o médico que a atendeu, que respondeu às suas perguntas sobre o que tinha acontecido com seu corpo. Eu queria saber qual a sensação de conhecê-lo num momento tão doloroso. Conversar com Ariel me fez lembrar que não escrevemos as histórias da nossa vida, assim como não podemos nos proteger do sofrimento. No início, isso parecia contradizer o que eu havia aprendido nas entrevistas anteriores, que o amor é uma experiência ativa que nós influenciamos, não uma experiência passiva. Minhas conversas sobre perda haviam demonstrado que o contrário também era verdade. Nós não temos controle algum sobre o amor nem sobre a vida. A tarefa para qualquer um que deseje amar, portanto, é perceber a diferença. Porque o que podemos controlar, como me disse Ariel, é a decisão de priorizar o amor, mesmo diante de uma perda tão colossal quanto a que ela havia experimentado. Aceitar que não se trata de um processo linear nem simples. Mas a história dela mostra que, em vez de lutar contra os fatos impossíveis de mudar, o ato de se submeter a eles e de depois escolher estar presente na vida que resta pode ser uma fonte de paz.